Trazendo algumas atualizações aqui, primeira coisa, é essa situação do Rony no Santos, tá? Uma informação que surgiu através do Everton Guimarães, de que o Santos e o Bahia estariam interessados na contratação do atacante Rony do Atlético, tá? E depois, me parece que o Hugo Lobão soltou informação de que o Santos estaria na frente e já estaria discutindo ali com o staff do Rony uma negociação, que o salário alto não seria entrave, não seria problema, que eles topariam pagar, tal e coisa. Aí eu entrei em contato, né, com o empresário do Rony, com o Hércules Júnior, e ele me mandou um áudio falando o seguinte: não tem nada de negociação com o Rony passando por ele, entre Atlético, Santos e passando pelo Hércules Júnior, pelo staff do Rony, digamos assim, não tem nada acontecendo, tá? Ele falou que isso é especulação entre os clubes, sugeriu para entrar em contato ou com o Brax ou com o Matos, né? E obviamente eu fiz isso também. E, e ele ainda falou assim, ó, da nossa parte é galo. Falou desse jeito comigo, da nossa parte é galo. Então, assim, não tem essa situação com o staff, pelo que me disse o empresário, tá? Porém, outros colegas têm outras informações, tem outras pessoas que fazem o staff, enfim. Então, eu não descartaria a chance do Rony jogar no Peixe, mas não está avançado como algumas pessoas estão falando por aí, né? Para a gente seria ótimo se o Atlético conseguisse receber uma parte desse valor que investiu, ou totalitariamente, né? O valor total. É... Totalitária não, totalmente, né? Ou então, não sei, né? Uma parcela aí, a compra, porque também imagino que o Santos não ia pagar à vista, enfim. A questão é abrir o espaço na folha salarial, né? Imagina, abrir quase 2 milhões de espaço na folha salarial. Uma folha salarial que é muito inchada por jogadores que não têm a performance que o torcedor precisa, que o time precisa para entregar resultados, títulos, né? Então a gente tem o salário inchado ali com o Rony, com o Júnior Santos, né? E outros jogadores aí que ganham acima das suas entregas dentro de campo, né? Então, essa situação do Rony, nesse momento, a informação que a gente tem é essa, tá? Eu conversei diretamente aqui com o empresário que negou, nesse primeiro momento, essa situação de negociação com o Santos, tá? Próxima pauta aqui, deixa eu passar essa situação aqui do Vitor Hugo, tá? Situação do Vitor Hugo que veio lá do André Hernan. Num primeiro momento, o Vitor Hugo ele estava ficando distante do Atlético, porque o Bahia ele queria dinheiro envolvido, né, cerca de 1.200.000 euros, pela contratação do Vitor Hugo, de 34 anos. Então, assim, ele jogou a isca, né? Cadu Santoro lá jogou a isca, que é o diretor de futebol. E o Atlético não mordeu a isca. O Atlético não está pagando essa quantia para contratar o Vitor Hugo, tá? Na verdade, não é exatamente uma compra que está acontecendo, só para deixar claro, tá? É que ontem se criou uma expectativa sobre essa questão de compra do Vitor Hugo e tal. A gente foi apurar a situação. Como o Bahia percebeu que não conseguiria esse valor nem com o Atlético e provavelmente com nenhum outro clube, o que ele fez? Olha, o Vitor Hugo quer ficar? Vocês querem que o Vitor Hugo fica? Beleza. Então vamos entrar num acordo aqui que vai ser o seguinte: o jogador que teria contrato até o final, até o meio do ano, se não me engano, com o Bahia, vou até confirmar que acho que até o meio do ano com o Bahia, rescinde aqui com a gente, no Bahia, fica livre no mercado, assina com o Atlético por 2 anos, isso é entre Atlético e Vitor Hugo. Então o acordo que caminha para ser assinado é por 2 anos com o Vitor Hugo, zagueiro de 34 anos, e o acordo que caminha para ser assinado com o Vitor Hugo é por 2 anos, tá? Tô enfatizando bem aqui, tá? Então o jogador vai rescindir o seu vínculo com a equipe baiana, com o Tricolor de Aço, e vai vir para o Atlético. Ué, mas aí o Bahia não vai levar nada? Aí é o seguinte, internamente os clubes combinaram, no fio do bigode, no acordo, de que
Caso o Vitor Hugo cumpra algumas metas, aí eu imagino que sejam de jogos disputados, né? Alguma porcentagem de titularidade garantida, alguma coisa assim. Ele, enfim, tem algumas metas ali contratuais. O Atlético paga um montante X ao Bahia, compensa o Bahia e aí resolve a situação, né? Então, essa é a situação. O Vitor Hugo ele caminha por uma rescisão com o Bahia, né? E aí o Atlético pagaria um montante X caso ele atinja metas e situações contratuais, tá? Formação lá do André Hernan. Então, assim, o jogador vai ficar, entre aspas, de graça, né? Não sei se vai ser titular, se não vai ser. Não é um zagueiro, assim, péssimo, mas está muito longe das pretensões e das promessas que o clube faz. Ah, não, que a gente tem que rejuvenescer o elenco. Pum, compra um zagueiro, beleza, não é comprar, mas fica com o zagueiro de maneira definitiva de 34 anos e ainda me bota 2 anos de contrato, gente. Pelo amor de Deus. Significa que nos próximos 2 anos a gente vai contar com o Vitor Hugo. Se ele for mal no primeiro, cara, era fazer, beleza, vai ficar o Vitor Hugo, faz por um ano. Depois que acabou o ano, avalia de novo e renova ou não renova. Sabe? Pra que botar 2 anos pra um zagueiro de 34 anos? O Atlético cede às pressões muito fácil, cara. É muito fácil, parece, negociar com a diretoria do Atlético, né? Os desejos dos atletas, dos outros clubes, a gente vê eles se realizando frequentemente quando a negociação é com o Atlético. Em que mundo que a gente vai ter que pagar 2 anos pro Vitor Hugo? Não faz sentido pra mim isso. Entendeu? Já que você vai contratar o cara, beleza, mas, pô, velho, 1 ano, faz 1 ano e depois renova. 2 anos não faz sentido. Não tem cabimento isso, certo? Então eu fiquei assim, meio perplexo com essa situação de 2 anos pelo Vitor Hugo, entendeu? E aí que é por isso que eu já comecei falando sobre freio nas expectativas, né? Se as coisas estão caminhando desse jeito aí, pra gente pegar um zagueiro de 34 anos, né? Que não foi mal na temporada, a verdade é essa. O Vitor Hugo foi até bem. Serviria pra zaga, mas por que tem que meter 2 anos? Pô, não tem um zagueiro melhor que o Vitor Hugo no mercado, gente? Sabe? Igual, por exemplo, o Fluminense. O Fluminense tá pagando 4 milhões de dólares por 70%, se não me engano, do passe do Gemes. Quem que é Gemes? Um zagueiro destaque do Campeonato Brasileiro pelo Mirassol. 25 anos. Visão, cara. Pode até não dar certo, entendeu? Mas é visão. É ver um cara que se destacou e tirar ele de um time que tá indo pra Libertadores. Entendeu? É o que eu falei ontem. A gente não tem que esperar ou desejar que os reforços sejam os mais fáceis e acessíveis, não. Tem que ser os mais difíceis de disputados. Falei exatamente isso ontem. Aí quando o Fluminense chega e contrata um jogador desse, ele mostra força de mercado. O Atlético não. O Atlético ele renova com o Vitor Hugo. Ele, beleza, conseguiu convencer o Bahia lá, mas, porra, Vitor Hugo por 2 anos é de ferrar, hein? É de ferrar. Entendeu?